Olá, professores e alunos do terceiro ano do ensino médio. Estamos aqui para uma aula híbrida, né, do conteúdo integrado, porque vocês vão trabalhar aí junto com os seus professores. Nós vamos falar sobre as religiões mundiais, né? Então vamos ver aí, né, os objetivos e a habilidade que nós vamos trabalhar hoje. Então acompanhem na tela. O objetivo da aula hoje é conhecer e identificar as religiões mundiais através de sua espacialidade e suas identificações nos países. A habilidade do currículo paulista: analisar os principais elementos de identificação e distinção entre as religiões mundiais. E, logicamente, para dar um ênfase nessa aula, né, ajudar bastante aqui essa aula, que tem alguns conteúdos em inglês, comigo, né, Teacher João. Hi, Antônio, tudo bom? Hi, everybody. Espero que todos estejam bem aí. E vou aqui auxiliar o professor Antônio na aula de hoje com os mapas que estão na língua inglesa, ok? Então, vamos lá, Antônio? Vamos lá. Então, vamos lá, começando aí com um mapa falando aí sobre as religiões predominantes do mundo, né, mapeadas aí por país. Então, acompanhem aí na tela. Vocês estão vendo aí pelas cores, né, que nós temos uma identificação principalmente das religiões cristãs, né, na sua maioria, em todos os continentes, né, tanto sendo católica como protestante, ortodoxa, né? Nesse caso ela mostra aí a predominância, né, dessas religiões. Tem outras religiões, outras denominações, mas nós caracterizamos aí por essas predominações aí. Em verde nós temos as islâmicas, né, os sunitas, os xiitas, né, e outras também denominações concentradas aí na África do Norte, no Oriente Médio, né, e numa parte da região da Ásia, né? E as partes mais, né, ao leste asiático, né, nós temos as que têm relação com o budismo, né, e com o hinduísmo, que é o caso aí da Índia, do Paquistão, né? A China, né, ela tem essa questão aí de ser um país comunista, tem a religião lá, mas por questões, né, de difícil fazer pesquisa e outras coisas mais, nós não temos muitos dados assim concretos da China, mas sabemos que tem o budismo, o taoísmo, né, e religiões aí que se identificam com esse país, tá ok? Na distribuição geográfica das religiões, né, mundiais ao redor do mundo, ele já tem uma caracterização um pouquinho diferente. Ela é bem parecida aí com o anterior, mas ela dá um destaque maior aí para a coloração dos mapas e a identificação, né, como o caso aí, por exemplo, da Oceania, né, que no mapa anterior tem uma leve identificação com a religião cristã, mas que agora ela tem parece bem nítido, e até o deserto no centro, né, em cinza aí, né, que é o deserto de Gibson, que acaba aí mostrando. Mas você vê que a identificação, né, são bem parecidas, né, com questões aí da religiosidade, e até na legenda aí, né, professor, tem um aspecto inglês aí, né? A gente tem lá no topo do mapa The Religions of the World, né, que são as religiões ao redor do mundo, como está em cima no slide. E depois, à esquerda, a distribuição da legenda com Christianity, Islam, Buddhism, Judaism, and no religion, sem religião. Então vocês podem perceber que essas quatro primeiras são muito parecidas com a língua portuguesa, né? Islamismo, budismo e o judaísmo. E no religion, sem religião. Depois a gente tem indigenous religions, que parecem com a palavra indígena, né, professor? Exatamente. Né? Então, indígenas, na verdade, ele significa as religiões dos povos ancestrais. Então, nesse caso aqui, né, em todos os lugares, a gente tem os povos que já eram nativos daquela região, e por isso que a gente tem indigenous religions. E, na sequência, Hinduism, Chinese religions, Korean religions, Shinto and further religions. Então, o hinduísmo, as religiões chinesas, religiões coreanas, o shintoísmo e further religions, são outras religiões. Sim? Exatamente, então é perfeito. O bom é entender isso aí. Eu só peço para voltar naquele primeiro mapa, por gentileza, para a gente só identificar uma situação que na legenda, eu até acabei esquecendo de falar, mas que é importante que ela está, na legenda tem lá também um escrito em inglês, né, professor? Exato, ali no meio, bem pequenininho, né? Está aqui difícil para enxergar, mas está escrito ali Prevailing Religions. Então, são as religiões predominantes. E essa é a diferença que você estava me explicando, né, Antônio? Que neste mapa a gente tem as religiões predominantes. E no outro,
o geral. Exatamente, é por isso que eu Perfeito. acabei não esquecendo de falar, mas é importante retratar, porque mostra o mapa as principais religiões da região. Então é importante retratar isso porque pode haver questionamentos, mas no caso aí são, né, as que têm lá as suas maiores predominâncias, por isso que só aparecem em destaque as principais, certo? Vamos ver aí no próximo, um gráfico aí na próxima tela, mostrando aí a porcentagem mundial de aderentes por religião. Então a gente está vendo lá que o cristianismo está em azul, com 31,2%, depois vem o islamismo com 24,1%, aí vem irreligião, professor João, né? Interessante, irreligião, né? foi até uma pergunta que eu falei, Antônio, o que é isso? O que é irreligião, né? Então, irreligião é aquele, né, naquele aspecto que não tem a religião, né, pode ser um ateu, pode ser aquele que não acredita, que também não se considera ateus. Então são pessoas que são, né, pessoas que não acreditam em nenhum tipo de religião, nenhum tipo de crença. Que né? não seguem nenhuma religião, então. Exatamente. Já o hinduísmo aí com 15%, né, 15,1%, o budismo nós temos 6,9%, religiosidade popular, que é uma religião que é uma religião, quando se fala popular, porque você tem a religião que é denominada de elite, né, como por exemplo o catolicismo, e tem religiões que são semelhantes, mas que são mais populares, têm suas próprias crenças, suas próprias credibilidades. Então essa é a diferença aí de religiosidade popular, que está aí com 5,7% no nosso gráfico. Outras religiões, menos de 1%. O sikhismo é uma religião que está numa região entre o Paquistão e a Índia, que é chamada de Panjub, né? Panjub que significa, né, região dos 5 rios. Então essa região que fica entre esses dois países, ele tem o sikhismo aí, por isso que tem uma porcentagem bem menor, porque está concentrada nessa pequena região entre o Paquistão e a Índia, com 0,29%. E o judaísmo, né, grande concentração em Israel, mas também distribuído em outras partes do mundo, aí com 0,18%, perfeito? Agora, para dar uma incrementada na aula, nós vamos assistir um vídeo, né, que é a questão aí do chefe da ONU, pede a líderes religiosos, né, uma união e fé na humanidade comum. Tá? Esse vídeo é de 11 de abril de 2020, nós vamos aí acompanhar para ver aí o que foi falado. Vamos lá. Feito, vocês viram aí o vídeo, né? Interessante, né, essa crença, né, essa credibilidade que a religião ainda tem, né, na sua maioria da população, né? Então é importante retratar isso para vocês, né, cada um aí com a sua crença, né, e respeitando sempre a crença de todos aí. Vamos agora fazer uma atividade, acompanhem na tela, né? São símbolos religiosos, e aí vocês vão identificar através dos símbolos, né, quais são as suas respectivas religiões. Então vocês vão fazer uma atividade aí com o professor, né? Aí o professor vai estipular o tempo, e aí mais tarde aí nós voltaremos para dar uma finalidade a esse conteúdo aí. Então, até daqui a pouco aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Fizeram a atividade, foi legal? É interessante essa questão aí, né, do simbolismo, né, da simbologia aí das religiões. Eu deixei a resposta para vocês, depois aí o professor pode até passar para vocês, ou vocês já tiveram aí na pesquisa aí durante a aula, né? Agora nós vamos dar uma sequência mostrando aí identificação e distinção entre as religiões mundiais, né? Então nós estamos vendo aí as principais religiões mundiais. Então vamos aí acompanhar na tela o que são aspectos conceituais da religião. A formação do ser humano está ligada à construção do lugar onde ele habita, que envolve desde o ambiente natural, paisagem natural, até as influências que ele recebeu na vida pretérita. Essas influências formam seu caráter individual e social.
ele se constrói em um dado território e busca ser ele mesmo nesse espaço, passando a se conectar com outros indivíduos e com elementos que passam a fazer parte de seu cotidiano. Nesse processo, encontram-se aspectos de sua formação, tais como a cultura, a arte, a religião, o direito, etc. Para entender essa questão, é preciso refletir sobre alguns elementos importantes, tais como a formação dos valores de determinado lugar em relação à formação étnica ou de elementos externos à etnia. Igualmente, é necessária uma sincera e objetiva reflexão sobre a importância dos valores culturais. Então é importante que tratar isso, né, no aspecto conceitual, né, valores culturais, né, professor? Exatamente, né? Aquele lance do indigenous religions é porque tem o aspecto cultural que já existia naquele local, né? Totalmente relacionado com o local. Então, isso é muito importante. Exatamente. É como o professor estava explicando para mim, né, na questão, né, de cada região ter seu, né, seu aspecto de como se fala. Aqui nós temos os indígenas, né, que são, né, a primeira civilização que está na América. Né, mas eles não são, assim, em relação à ancestralidade. E alguns aspectos têm essa questão da ancestralidade. Exatamente. Né, então, é isso aí. Então, vamos ver aí um mapa sobre a importância relativa da religião no país. Esse mapa ele está tratando, né, da importância da religião em cada país. E aí tem o destaque aí da legenda de novo, né, professor? Exato, tem mais uma legendinha aí em inglês. E o que é interessante, né, falar e lembrá-los é que terceira série do médio, aí a gente vai fazer Enem, né? Vai fazer Enem e pode aparecer, lógico, um mapa com legenda em inglês. Como é que eu vou identificar esse mapa? Como é que eu vou entender o que está escrito lá? Então, na nossa legenda à esquerda tem lá Importance of Religion, a importância da religião para cada país. E a gente começa do the most religious, the most, o mais religioso. E a última parte lá, sem ser o cinza, the least religious, o menos religioso. E aí no meio a gente tem, né, a variação. More religious, um pouco menos vermelho. Average, que está na média, não é tão religioso, nem pouco religioso, mas está ali no meio. Less religious, menos religioso. E the least religious, o menos religioso dentre todos. No data means, né, sem dados para poder passar para vocês. Okay? O interessante quando vocês observam o mapa, né, que a porcentagem maior dessa relação com a religião nos países está nos países do hemisfério sul, né, países considerados em desenvolvimento, países emergentes, né, não que existe uma influência forte na política como existia antigamente, né, professor? Certo, mas verdade. tem ainda uma credibilidade maior do que os países desenvolvidos, né? Perfeito. Então também tem essa questão econômica, né, o aspecto socioeconômico dos países tem essa relação aí com a religiosidade. Agora vamos ver o próximo aí falando sobre a porcentagem de cidadãos por país que consideram a religião muito importante. Aí é o indivíduo. Né? Anteriormente a gente viu a questão, né, dos países, agora estamos vendo o individual. E outra legenda em inglês, hein, professor? Mais uma. Então, na anterior a gente tem o país como um todo e nessa, como o professor Antônio falou, a gente está considerando o indivíduo, ou seja, a pesquisa foi feita individualmente, né, não no país agora como um todo. E lá no nosso mapa a gente tem 3 palavrinhas importantes, né? A primeira delas, o que tem no título da legenda é exatamente o que está traduzido lá, né? Percentage of citizens who consider religion very important. A porcentagem de cidadãos por país que considera a religião muito importante. E depois começa com over 90%. Over significa acima de, mais de. Então, quando eu vejo essa palavrinha over aí em um mapa, eu tenho que considerá-la como mais de. Então, é maior que 90%. Depois, aparece uma sequência de between. Between, que palavra é essa, né? Between vai sempre mostrar algo entre uma coisa e outra. Então, a gente tem a primeira, between 80 and 81%. Então, a gente tem aí entre 89% e 81%. Então, vocês têm essa diferença. E lá embaixo, de novo, já apareceu no mapa anterior, né, Antônio? No data. No data, sem informação. Okay? E é interessante, né? Se a gente faz uma comparação com o mapa anterior, né, vê que por país tem muito mais informação do que o indivíduo ou, né, o indivíduo, no ser assim, individual, acredita menos que o país no geral. Exato, né? Exato. Né? Por a gente ter várias em um mesmo país, né? Exatamente. Então é interessante, né? Porque a gente vai observar lá no mapa, volta de novo aí a tela para vocês, né, a quantidade, né, sem informação, sem um dado para se dar, né? E aí o Brasil tem lá, né, está numa parte intermediária, né, nós temos os países mais desenvolvidos também, que também tem essa influência individual, né, a questão religiosa
né, na questão do cidadão, né, alguns países da África, né, ou talvez não tinham dados, ou né, boa parte da população, né, pela sua diversidade religiosa no continente africano, tem essa questão também. Né? Nós temos lá né, o aspecto, a Índia e a Indonésia aparecem em destaque, né? Então é interessante retratar isso para vocês, né, em dois aspectos, a questão do país, né, a influência para o país e a influência para o cidadão desse país, perfeito? Na próxima tela nós temos um mapa mostrando aí as religiões abrâmicas por país, né? A gente sabe que tem a questão aí né, da formação desde de Abraão, né? Então são basicamente 3 religiões, né, as mais significativas aí que aparecem em destaque, que seria o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, né, tendo essa raiz em Abraão, mas tem também outras religiões que poderiam estar aparecendo aí, né, caso né, colocasse o nome delas. Né? Por exemplo, a religião Rastafari, no continente africano, tem essa ramificação abrâmica, e isso que é interessante. Okay. Os drunas também têm, né, também são tipo de religião, os drusas, né, desculpa, são religiões que fazem parte do islamismo, também tem essa ramificação de Abraão. Interessante isso, é uma questão cultural, né, e uma questão até bíblica, né. E para finalizar essa aula, né, vocês vão né, ver aí o Você Sabia e vão fazer aí uma pesquisa muito interessante, né, que existe o Parlamento Mundial de Religiões. Eu particularmente sabia disso, professor João, sabia disso? Um parlamento de religiões. Interessante. Reúne todas as religiões para fazer uma discussão. Interessante isso. Bem então, interessante. Vocês vão ver aí, ó, por exemplo, tem essa reunião que está mostrando aí na tela para vocês, que foi a primeira reunião nos Estados Unidos, 1893. Então é interessante. E até hoje tem esses parlamentos. Né? Eles vão distribuindo aí pelo mundo afora. E aí vocês podem fazer aí como sugestão uma pesquisa, né? Para que serve esse parlamento, né? O que eles se discutem, né? Lembrando que são de boa parte, né? Vamos falar todas que não dá para generalizar, mas boa parte das religiões mundiais, é interessante isso. Então, façam essa pesquisa, eu espero que essa aula ajude, né? Vocês podem contar aí com a gente, façam a avaliação, né? Aquela costumeira avaliação que a gente tem em todas as aulas. Eu quero agradecer imensamente o professor João, ajudou muito. Eu que agradeço o convite. Né? Então, obrigado pela participação. Obrigado a vocês por estarem participando dessa aula. Espero que ajude aí aos professores e aos alunos. Tá? Forte abraço e até a próxima. Até mais, pessoal.